Sim. O tema da palestra de hoje, rápida aqui, é se nós somos de fato livres para escolher. Nós somos livres para escolher. E já começa com uma pergunta, que isso frequentemente chega até mim, que é, nós realmente nós temos o livre-arbítrio? Para quem não é familiarizado com o termo livre-arbítrio, que é basicamente o quê? A liberdade para escolhermos. Algumas pessoas questionam este tal livre-arbítrio, porque não é fácil para elas muitas vezes entenderem por que as coisas acontecem se não fui eu que escolhi. Isso, de fato, pode gerar alguma confusão. Então, a ideia dos próximos minutos aqui é tentar elucidar um pouco sobre esse assunto, mais ou menos como funciona o livre-arbítrio, ok? Para isso, eu trouxe uma pequena história aqui para ilustrar isso. Essa história conta, né, a história de um menino aqui que gostava de espalhar os brinquedos. Esse menino popularmente é conhecido como Joãozinho, né? E ele realmente tinha essa dificuldade de guardar os seus brinquedos. Isso gerava uma confusão em casa. Esse comportamento deixava a mãe furiosa e o pai assustado, algo que não é normal acontecer nas famílias brasileiras, né? Enfim, dentro dessa situação, o pai de Joãozinho faz um acordo com ele, que é, se o Joãozinho guardasse todos os brinquedos, né, à medida que ele guardasse, ele ia poder receber o quê? Um novo brinquedo. Ele poderia escolher um novo brinquedo, qualquer um novo brinquedo. E, evidentemente, como num passe de mágica, o Joãozinho resolve a parada, né? Guarda todos os brinquedos. O pai, então, faz o quê? Leva o Joãozinho para a loja de brinquedos e começam a procurar o brinquedo que o Joãozinho queria. O Joãozinho inicialmente escolhe uma bola e o pai, olhando para aquela bola, fala, filho, isso não é para a sua idade. Joãozinho, ok, beleza. Faz o quê? Escolhe outro brinquedo. Daí ele escolhe um robozinho ali. O pai olhando para aquilo, puxa, com esse você vai brincar sozinho. O Joãozinho então vai procurar outro brinquedo e nesse meio tempo o pai encontra um violão e fala, que tal esse, filho? Assim, com este brinquedo nós podemos tocar juntos. Essa é a sugestão do pai. O Joãozinho, não sei, como toda criança, né? Não estou ligado nisso. Escolhe outro brinquedo, que é um carrinho, e aí o pai novamente, puxa, esse você terá que trocar as pilhas. Então o pai coloca uma série de empecilhos sobre os brinquedos que o filho ia escolhendo. Até num determinado momento, o filho pega o violão e fala, já sei, pai, eu quero este. E o pai, evidentemente, boa escolha, garoto, boa. E levam o violão. E com certeza, o Joãozinho sai convencido da loja de que foi ele quem escolheu o violão. Quem é pai aqui ou quem é mãe já deve ter aplicado isso em casa, né? Mas é basicamente assim que foi na loja de brinquedos. E essa historieta rápida, o que ela representa de fato? Por que eu trouxe ela? Parece bobinha, mas por que eu trouxe ela? Porque ela ilustra como funciona o nosso livre-arbítrio. Basicamente é assim que funciona. Como assim, alguns de vocês podem estar perguntando, né? Como assim, essa historinha do Joãozinho que escolhe brinquedo representa o nosso livre-arbítrio? Pois é. Quando nós estamos aqui encarnados, ocupando esse nosso veículo, nosso corpo aqui, nós achamos que nós somos os senhores das nossas decisões. É ou não é? A gente está aqui, eu não lembro do que eu fiz anteriormente, logo, eu sou o senhor das minhas decisões. Eu comando tudo, correto? Bem, não é bem assim. Na verdade, nós somos direcionados por escolhas pretéritas, por escolhas anteriores. Isso é, de fato, uma boa parcela das coisas que nós escolhemos estão aí representadas. Vamos fazer um teste aqui com vocês, tá? Vocês querem ver? Faça a seguinte pergunta. Analisem as vossas vidas agora, neste momento aqui, rapidamente. Quais das escolhas foram racionais até o momento? Quais delas foram escolhidas racionalmente em todas as decisões das vidas de vocês? Se perguntem. Para ajudar aqui, os amigos de vocês foram vocês que escolheram? Família? Aquele parente difícil? Os amores e todos os dissabores provenientes desses? Os trabalhos? As aptidões que vocês têm? Os estudos? Aquelas habilidades que vocês têm para estudar algumas coisas e outras não?
a própria residência de vocês, não exatamente a casa de vocês, mas, enfim, onde vocês moram, onde vocês estão. Vocês escolheram tudo isso? Até agora, vocês chegaram aqui, vocês escolheram tudo isso na vida de vocês? Não precisa responder. Se alguém quiser, só erguer a mão e falar, mas não precisa exatamente. Eu me arrisco a dizer aqui que poucas dessas foram escolhas de vocês, conscientes aqui, encarnados. Por que disso? Então, como é que funciona? Né? Vou resgatar aqui um trechinho de um outro momento que explica como funciona a encarnação antes de a reencarnação. Quando nós estamos no mundo espiritual, né, nós contamos com maior ou menor apoio para elaborar o quê? Elaborar o nosso plano de encarnação. Exatamente isso, é um plano de encarnação. Este plano de encarnação, nós combinamos os principais aspectos dessa encarnação que nós estamos aqui. Ou seja, qual a família que nós vamos reencarnar, a condição social que nós teremos, o local dessa encarnação e as principais provações que nós teremos. Basicamente é isso que consta, em maior ou menor detalhe, o que tem. Nós não saberemos e não vamos programar se um tijolo vai cair no nosso pé ou não. Não chega nesse nível de detalhe. Mas a gente sim tem uma visão bem ampla da nossa próxima existência. A partir desse momento a gente escolhe qual é a predominância da nossa encarnação, se nós vamos ter algo como missão, se nós vamos ter várias provações, e se nós vamos ter algum tipo de expiação, ou várias expiações. Ou seja, qual é a nossa predominância durante essa encarnação. Evidente que nós variamos muito em provação e expiação ainda, mas a gente tem algumas missões, às vezes pequenas, mas tem. Estou falando de forma geral aqui, né? Então nós escolhemos a predominância da nossa encarnação e a partir desse momento nós passamos pelo processo de esquecimento, né, o qual é através da gravidez, e nós estamos aí graduados e nós encarnamos para colocar isso em prática. Então colocar aquele plano de encarnação em prática aqui, é para isso que nós estamos aqui de fato. E se parar para olhar por essa ótica, o que acontece? O próprio livre-arbítrio é uma prova para nós, porque nós podemos escolher coisas lá, vir aqui e simplesmente ignorá-las. Isso se torna uma prova também. Então, se nós regressarmos agora à pergunta inicial, voltando, né, à pergunta tema, se nós somos livres para escolher, o que a gente pode dizer? Que nós temos relativa liberdade aqui, encarnados. Relativa liberdade. Nós não temos 100% de liberdade e nem também somos totalmente tolhidos da liberdade. Nós temos relativa liberdade. Portanto, no plano espiritual, a nossa pátria, nós temos mais liberdade conforme o nosso adiantamento. Onde fazemos as principais escolhas, com mais ou menos ajuda, é lá, de fato, onde ocorrem as nossas principais escolhas. Então, tudo aquilo que eu falei antes sobre amigos, famílias e assim por diante, essas escolhas são pretéritas. Nós já trazemos isso conosco. Então, não é à toa que quando nós estamos aqui, vocês não têm aquela sensação de que algo trouxe vocês até aqui, que as coisas aconteceram para vocês, como se fosse uma mão invisível que fosse levando as coisas até vocês. Vocês não têm essa sensação? O que é essa mão invisível? Porque muitas vezes a gente está com uma pessoa e a gente não tem nem noção do porquê a gente está com ela, a gente simplesmente está com ela. E a gente às vezes fala, gosto. Ou às vezes até gosta de uma pessoa, mas acaba ficando com outra. Por que isso? Né? Isso acontece comigo ou acontece com vocês também? Creio que acontece em geral isso, né? É baseado no quê? Nessa relativa liberdade. Ou seja, são escolhas pretéritas que ao nós estarmos aqui encarnados, as coisas vão chegando até nós, elas vão acontecendo. E à medida que nós vamos avançando na encarnação, essas coisas vão afunilando e de fato vão acontecendo. Isso acontece no plano espiritual porque lá nós temos ampla visão das existências, que nós já tivemos. Talvez não todas, mas nós temos sim uma visão um pouquinho mais ampla do que nós temos aqui encarnados. Nós enxergamos as nossas falhas e os nossos acertos. E é em virtude das falhas e os acertos é que nós propomos o nosso plano de encarnação. Porque a gente sabe onde falhou e a gente se propõe exatamente vir para cá corrigir. Ok? E quando a gente fala de relativa liberdade, tem a ver com o plano terrestre. Então aqui, quando nós estamos encarnados, o que acontece? Nós temos limitada liberdade alheia.
Ou seja, a nossa liberdade ela é limitada à liberdade alheia. Porque aqui, de fato, nós precisamos respeitar isso. Apesar de muitas vezes nós temos as nossas escolhas equivocadas, o nosso egoísmo e o orgulho sempre à tona, a gente sim, de fato, tem que, sempre a nossa liberdade acaba onde começa a do outro, como se já fala, Onde nós devemos, aí sim, concretizar as nossas escolhas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Porque aqui na Terra nós temos uma visão descurecida. A própria encarnação, o próprio veículo aqui não permite que a gente tenha visão completa sobre tudo isso, justamente para nos provar. Então é necessário que nós usemos o nosso bom senso no dia a dia. Ok? É muito necessário que nós usemos o nosso bom senso para isso tudo. São escolhas nossas usufruindo do livre-arbítrio. Por exemplo, um parente difícil, aqui encaixa-se, parente distante, às vezes é filho, filha, mãe, pai, primo, tio, enfim, parentes difíceis se enquadram dentro disso, nós mesmos pedimos essas coisas. A nossa própria condição social, às vezes eu não consigo ganhar dinheiro, não ganho dinheiro porque doenças. Às vezes as pessoas se perguntam, como é que eu pedi uma doença tão devastadora para mim? Pois é, pergunte-se a si mesmo. Às vezes tu não lembra aqui, mas de fato tu pode ter pedido em outro momento justamente para fazer essa recuperação. E as dificuldades gerais? Todas as dificuldades geralmente foram colocadas por nós mesmos lá atrás, em decisões pretéritas. E a gente está aqui para superá-las. Evidente, vamos tirar aqui as dificuldades que nós criamos para nós mesmos aqui. Não vamos excluir essas, tá? Não vamos imaginar que é tudo do passado. Tem uma série de coisas que nós fazemos aqui. Eu bebo e vou dirigir embriagado. E eu bato o carro. A culpa é do passado? Será que foi uma escolha que eu fiz ou foi negligência minha? Então, só para a gente ter esse peso, de muitas vezes não se colocarmos no papel de vítima e achar que tudo é do passado, tudo é o karma, E a gente faz escolhas aqui muitas vezes imbecis e a gente não quer assumir a culpa disso, ok? Então, só para a gente regular. Então, tudo isso, gente, na verdade é o quê? São as chamadas bênçãos. Porque todas essas dificuldades, parente difícil, condição social e assim por diante, são bênçãos. Por quê? Porque está aí o propósito da nossa encarnação. Simples isso. Se for analisar friamente, é só olhar onde nós temos problemas, ali está o propósito da nossa encarnação. E às vezes a gente olha para isso e fala, minha vida está cheia de problemas. E eu quero fugir deles. Ao contrário, a gente tem que ir em direção a eles, porque ali está o propósito. Está ali o motivo da nossa encarnação. E nós mesmos pedimos isso. Faz sentido? Vamos lembrar o seguinte, gente? Que a encarnação não é um trilho reto. Onde tem início, meio e fim. Onde eu sei exatamente o que vai acontecer, onde eu vou passar a hora, a velocidade, tudo. Não. A vida não é exatamente isso. A nossa encarnação ela é muito mais uma trilha, onde a gente vai passando, em virtude das escolhas que nós temos lá, em virtude das escolhas que nós temos aqui, é que nós vamos transitando entre elas. Como se nós tivéssemos, eu já ouvi isso, agora não lembro de quem, de que a nossa encarnação é como se fosse uma vida pontilhada. Não é uma linha reta, é uma linha pontilhada, onde tem alguns pontos e nós vamos transitando entre esses pontos. É mais ou menos dessa forma. Aqui encarnados, a gente tem que lembrar que nós somos mais ou menos como o Joãozinho. Voltando lá à historiazinha, nós somos como o Joãozinho. Até pensamos que nós escolhemos, como ele escolheu o violão, mas na verdade tem algo maior que orienta ele, que o guia. Nós somos o Joãozinho aqui. A gente está pensando que a gente está fazendo escolhas, mas na verdade a gente já fez e a gente simplesmente está sendo conduzido para aquilo. E vem a importância muitas vezes de acreditar nisso. Não só de acreditar nas escolhas que tu já fez, mas acreditar na sua intuição. Porque a sua intuição muitas vezes revela o quê? A voz da consciência. Que este é o único e principal caminho que cada um de nós tem para seguir aqui. E às vezes a gente ignora completamente este canal, esse recurso, essa ferramenta, que é a voz da nossa consciência. Ela que nos diz. Porque é nela que está gravado tudo aquilo que a gente traz conosco. Conecta para vocês? Faz sentido isso? Basicamente, é isso que eu queria falar, deixar essa mensagem para vocês nessa noite. Tem algumas referências aqui, tá? Sobre o Livro dos Espíritos, que fala sobre reencarnação, que fala sobre o livre-arbítrio especificamente.
Nascer e Renascer, do Chico Xavier, um livro também que fala sobre reencarnação, e reencarnação é um assunto intimamente ligado ao livre-arbítrio, entre as escolhas. Ação e Reação, do Chico Xavier, né? A vida do mundo espiritual tratando sobre esse assunto. Almas que Voltam é um romance que também fala sobre reencarnação, sobre livre-arbítrio. Ok? Vou convidar vocês para fecharem os olhos novamente, porque